Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco também vai tudo bem aqui, estamos animados, estamos com vários projetos em andamento, então é muito gratificante esse contato semanal que a gente tem com vocês, apesar de o número de seguidores ser bem limitado, eu acho que esse contato é muito salutar. Para mim, a minha ideia, o meu objetivo é colaborar para que o potencial leitor desenvolva o hábito de leitura e não precisa se tornar um leitor voraz. Leia um livro por mês, um livro cada 2 meses, pense no seu ritmo, sem pressa. Tá? Não precisa ter leitura dinâmica, não tenha pressa de acabar uma obra, principalmente aquelas que você está gostando, certo? Mas hoje nós vamos apresentar uma resenha espetacular. Hoje, uma obra misteriosa, uma obra de um autor que nós já tratamos aqui nesse canal algumas vezes, é mais uma. Olha, eu acho que durante essa existência do canal Livros e Ideias, nós vamos apresentar muito mais obras desse autor. Daqui a pouco vocês vão conhecê-lo, vão relembrá-lo. Antes disso, eu preciso seguir o protocolo do vídeo. Dá o seu famoso like, não custa nada. Se inscreva nesse canal se ainda não são inscritos, ative o sininho de notificação e distribuam para os seus amigos e para a sua rede social. Não custa nada, vai fazer muito bem ao canal e estimula muito esse que vos fala a continuar, pelo menos tentando continuar produzindo conteúdo com qualidade para vocês. Pelo menos eu faço o melhor que eu posso. Uma das tônicas da minha vida sempre foi fazer o melhor que eu posso. Às vezes não é o melhor do mundo. Ser o melhor do mundo é só um que consegue. Mas se você fizer tudo que você faz, se você trabalhar com denodo, com esforço, com dedicação, você vai fazer o melhor que você pode. E aí é um caminho sensacional, é um caminho certo e seguro para que você melhore. Sem mais delongas, a resenha de hoje é O Homem Invisível, também do H.G. Wells, que é um romance de ficção científica, como é estilo desse sensacional autor. Eu sou muito fã desse autor. Publicado esse romance em 1897, pessoal, quase perto da proclamação da República do Brasil, que explora as consequências da invisibilidade humana. Ele acompanha a história do protagonista Griffin, que é um cientista brilhante, mas é muito excêntrico, e que descobre uma maneira de alterar o índice de refração do corpo humano. Quem quiser saber o que é índice de refração, pergunte, por exemplo, ao ChatGPT, que ele informa bacana para vocês. E ele modifica, ele altera o índice de refração do corpo humano, tornando esse corpo invisível. Raramente eu abordo o início dos livros, mas é uma coisa que sempre me chama a atenção. Por exemplo, esse livro começa com, eu vou ler textualmente, tá? Um homem estranho e misterioso, envolto em bandagens e óculos escuros, chega a uma pequena vila de Iping, na Inglaterra. Ele se hospeda na estalagem local e se isola do mundo exterior. É o começo do livro, você já pode imaginar o que vai acontecer, né? Aí ele instalado na estalagem é demais, nessa hospedaria, na vila começam a acontecer coisas estranhas. E talvez decorrendo um terço da obra ali, eles descobrem que o estranho é um homem invisível. Então o Giffen revela a sua identidade e explica como alcançou essa invisibilidade, né?
essa invisibilidade começa a afetar a sanidade do Griffin, ele se torna um paranoico, violento e obcecado por poder. Ele consegue, todo mundo quer pegar, agredir o Griffin, porque acham que ele representa um perigo para cada pessoa e para a comunidade, mas ele consegue fugir e inicia uma onda de crimes. Ele é perseguido pela polícia e pela população local. No final, o Griffin, ele encontra um antigo conhecido, que é o Dr. Kemp, e tenta convencê-lo a se juntar a ele em um plano para dominar o mundo. No entanto, Kemp o trai e Griffin é morto pela multidão. Eu estou dando esse spoiler porque é mais ou menos esperado, né? É mais ou menos previsível na obra. Então essa obra foca em temas como uma ambição desmedida, a busca obsessiva do Griffin pela invisibilidade o leva a loucuras, ou a destruição, a corrupção do poder. A invisibilidade concede a Griffin um poder imenso que ele usa para o mal. Tecnologia. A natureza humana é explorada em sua fragilidade, a facilidade com que ela pode ser corrompida. A questão de ética na ciência também, a obra é muito prolixa nesse tema. Ela fala bastante sobre a ética na ciência. A partir desse livro, a figura do homem invisível se tornou um arquétipo na cultura popular, representando o lado sombrio do poder e da invisibilidade. Ela permanece relevante até os dias de hoje, levando questões importantes sobre a ética na ciência e os perigos da ambição desmedida. Existem vários personagens, né, que é o próprio Griffin, que eu já falei bastante, que é o protagonista da história, o Dr. Kemp, que é um médico e antigo colega de faculdade de Griffin, que ele explora. No fim, você acaba descobrindo que ele foi nessa cidade justamente à procura desse Dr. Kemp, né? E ele foi um traidor, tá? Ele não aceitava os planos e as atitudes e os crimes do Griffin, obviamente, e fez uma traição. O senhor e a senhora Hall é um casal muito interessante, que eles são os proprietários da hospedagem chamada The Coach and Horses, em Iping, e onde o Griffin, o homem invisível, ficou hospedado. Eles representam a figura do cidadão comum que se vê envolvido de repente num fato extraordinário. O Thomas Marvel é um vagabundo que se torna involuntariamente cúmplice do homem invisível. Ele é um personagem muito cômico, muito covarde e que serve de contraponto à figura sombria do Griffin. A fragilidade humana é representada justamente pelo Thomas Marvel, esse vagabundo, e também a capacidade de sobrevivência em situações extremas. O desenvolvimento desses personagens, eu apresentei os mais importantes e os mais emblemáticos, mas existem outros personagens muito relevantes no livro, tá? Mas esses daqui são personagens especiais. Talvez num futuro eu vou citar esses personagens naquele nosso vídeo que analisa os personagens e que mostra alguns personagens importantes da literatura. H.G. Wells já foi objeto de resenhas nesse canal e também vão estar aqui links na descrição do canal. Esse autor trabalha muito com realismo científico, né? E ele enfatiza a ficção científica como uma narrativa muito realista. É aquela ficção que fala, poxa, isso poderia acontecer. Ele baseia a ficção dele, que ele retrata nos livros, em possibilidades reais das ciências. Isso é que torna legal, porque esse cara começou a escrever no final de 1800, pessoal.
O humor negro também é presente bastante nas obras do Wells. Bem, eu já falei muito sobre as obras do H.G. Wells, né? Então eu não vou me prender muito, não vou gastar muito tempo de vocês. Eu só vou citar algumas obras, né, para não perder para quem só viu esse vídeo. Então, A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, A Guerra dos Mundos, são todas obras do H.G. Wells. Como sempre, os leitores gostam de algumas partes da obra e em outros aspectos acham insatisfatória. A originalidade e inovação, pela época que a obra foi escrita, a tensão e suspense são previstas nessa obra. Esqueçam aquele pequeno spoiler que eu dei, o comentário social também, e a relevância atemporal também é muito apreciada pelos leitores. Alguns leitores acham que os personagens secundários são muito pouco desenvolvidos, e são mesmo. O final ambíguo da história, embora impactante, pode deixar alguns leitores com a sensação de que certas questões não foram totalmente resolvidas. Algumas foram, mas outras não foram. O ritmo desigual, né? O Wells trabalha muito bem com essa diferença de ritmo da história. Às vezes é muito lento, às vezes é muito rápido, mas eu acho que isso daí não é insatisfatório, não. Eu gosto muito dessas variações. Quando a história vai por um caminho lento, quase desprezível, de repente a coisa aumenta de velocidade e você se liga, então a adrenalina volta ao leitor. Muito bacana isso, pessoal. O nome, só para dizer de novo o nome desse escritor, é o Herbert George Wells, que ele é um escritor inglês que nasceu em 1866 e morreu em 1946. Eu não vou falar sobre ele, quem quiser mais detalhes sobre a carreira, sobre a literatura do H.G. Wells, pode consultar as resenhas anteriores, ok? Eu vou citar uma ou duas falas do Giffen, né? Mas porque elas são literais e vale a pena para a gente entender um pouco a obra. Sobre a corrupção no poder. Eu não sou tolo, mas sou um homem inteligente e ambicioso. Você não pode entender. Ninguém ainda pode entender. Eu encontrei o que nenhum homem sonhou antes. Essa citação revela a arrogância e a obsessão do Giffen. Outra, eu lutarei por mim mesmo. Você não pode imaginar o que é ser invisível e impotente. Ódio, ódio. Isso é a citação literal dele, né? Então é muito cativante essa obra, tá, pessoal? Pode ler. O Homem Invisível inspirou diversas adaptações cinematográficas. A primeira foi de 1933. Eu gosto de ver sempre as antigas, as mais antigas, porque elas são mais fiéis às obras originais. Então ela é um clássico da Universal Pictures, que é dirigida por James Whale. E é uma adaptação muito fidedigna da obra, né? Ela é legal que em 1933 ela apresenta efeitos especiais muito inovadores. Eu estou curioso para ver essa versão. O Homem Invisível já é de 2020, né, que o diretor, que é o Leigh Whannell, ele já deturpa um pouco o foco do H.G. Wells. Não sei se vale a pena olhar essa versão também não. Tá? E outras que só se baseiam na obra de uma maneira muito fugaz, muito superficial. Então, pessoal, é isso que eu tinha para vocês. Recomendo fortemente a leitura dessa obra para quem gosta desse autor. Comecem a ler H.G. Wells, que vocês vão se apaixonar por esse escritor. Para mim, ele está na galeria dos 5 maiores escritores da humanidade. Vale muito a pena essa obra, você vai ficar na lembrança durante muito tempo.
né? Ela é original, ela tem inovação, ela tem tensão, ela influenciou a literatura que veio depois dessa obra, então vale muito a pena ler H.G. Wells. É isso mesmo, por favor, antes de ir embora, dê o seu famoso like, ative o sininho de notificação, inscreva-se nesse canal se ainda não são inscritos e divulgue muito esse canal, esse singelo canal para seus amigos e para suas redes sociais. Para quem chegou até o final desse vídeo, muito obrigado e tchau, tchau!